Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia, que seja incrível, cheio de favor, de graça, ânimo, alegria. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração, que ela seja o seu dominador, a paz que vem do Senhor, do Espírito. Paz é tudo, né? Não dá para viver sem paz. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer de tudo para estar em paz, do que depender de nós, que a paz venha a reinar. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Ame a paz. Seja aquela pessoa que pacifica, que equilibra, o ponto de equilíbrio. Jesus nos mandou aprender duas coisas com ele: mansidão, que é domínio próprio, e humildade. Duas coisas. E todas as pessoas que permitiram esse entendimento, que entrasse de forma revelada, todas, que entenderam isso e se posicionaram, testemunham mudanças incríveis. Porque o orgulhoso é surdo, não prospera, porque o próprio Deus se opõe aos orgulhosos. O próprio Deus frustra os orgulhosos. Ainda em Obadias está escrito: a arrogância do teu coração te enganou. Tem gente que foi enganada pela arrogância do coração. O coração é enganoso e a sua doença é incurável. Por isso que se você for pela alma, pelo impulso emocional, você vai se frustrar. Porque aí você sai do campo da fé e entra no campo do quê? Dos sentimentos. E quantas pessoas que por sentimentos elas alteraram o destino. A Bíblia está cheia de pessoas. O próprio Saul alterou o seu destino. Por quê? Foi um cara dominado por sentimentos. Alto, bonitão, o primeiro rei da tribo de Benjamim. Mas ele se via pequeno. Então ele via ameaça em toda parte. A maneira dele ouvir as coisas, como ele ouvia, era com a ferida. Entendeu? Era com a ferida. E ele não parou para trabalhar a cura interna. Você vê que ele nunca amadureceu, porque as emoções são eternas crianças. E a nossa mente mente. E se você ceder para pensamentos que são dardos que Satanás lança, e pensar o que Satanás quer que você pense, você vai o quê? Vai gerar sentimentos, que vai gerar uma ação. É daí que vem desabafos que destroem famílias, magoam vidas. Decisões tolas, insensatas, que alteram o destino. Eu já vi gente jogar fora uma bênção tão grande, no auge da vida. A pessoa nunca tinha ido tão longe. No momento mais alto de honra, num lugar seguro, a pessoa estava numa fortaleza. Era só depender de Deus e se alinhar e crescer nele. Num momento. Sabe? A pessoa vai se distraindo e deixa algo entrar
E aí, ao invés de ser humilde, porque, ó, deixa eu te falar, o sábio ama a correção, mas o tolo não adianta nem tentar, porque ele é tolo. A Bíblia diz assim, se você corrigir o tolo, ele vai te odiar. Você vê que o tolo, quando você corrige, ele acha que você está fazendo um mal a ele. É o orgulho. Toda pessoa que se ofende fácil é orgulhosa. Toda vez que você encontra uma pessoa que está sempre ofendida, ela é orgulhosa. Tudo ofende ela. Agora, uma pessoa madura, ó, e humildade e maturidade andam juntos. A pessoa deixa para lá, dá o benefício da dúvida, sabe, tem sensatez, ela para e pensa, não vou jogar fora a minha vida. Satanás, você está me instigando a jogar? Eu não vou. Escuta, muitas vezes Deus vai usar de uma autoridade, às vezes do seu líder, para tirar o que está dentro de você. Não foi o que aconteceu com o Davi em relação ao Saul? Deus permitiu que o Saul realmente oprimisse o Davi. E Davi teve a oportunidade de matá-lo 2 vezes e ele não fez. Por quê? Por causa do Saul? Não, foi Deus. Foi porque ele sentiu, que ele percebeu o toque do Senhor dizendo não. E aí saiu da boca dele, que o Senhor me guarde tocar no ungido dele. Isso para mim é muito forte, porque já é difícil enxergar o Saul como ungido, mas ele foi tratado, Davi o tratou como ungido. Quer dizer, não vou passar esse limite. Eu não vou, não. Ele fala, Deus é que vai tratar com ele. Mas eu não vou botar a minha mão. Quando ele foi realmente destratado pelo Nabal, e no impulso, ele decidiu que ia arrasar com todo mundo ali. Abigail se levantou, a mulher de Nabal, e vai até Davi e põe luz. Sabe, ela foi tão sensata, uma mulher inteligente, bonita, sensata, e ela falou, meu senhor, quem é o Nabal? Para o senhor sujar suas mãos, derramar sangue desnecessariamente. Amanhã, quando o senhor estiver no trono, que o senhor é ungido. Ela falou, o senhor falou na boca dela. Ela ali falou profeticamente com Davi. E o Davi parou e falou a verdade. E ficou encantado com a atitude dela. E ali ela salvou toda a casa dela e colocou luz, deu consciência para o Davi que aquela era uma guerra sem recompensa. Porque tem guerras que as pessoas vão lutar que não tem recompensa nenhuma. A pior coisa que você pode fazer na vida é entrar em disputas, em guerras sem recompensa. Sabe, falar mal das pessoas, criticar, tentar manchar uma pessoa. Isso vai voltar para você. Vai voltar para você. Isso nunca termina bem. Escuta, quando a mulher do Potifar, que ela era a liderança, ela era a mulher do Potifar, então ela mandava. Assediou o José disse não e procurava ficar longe dela. Então, ele foi testado. E o que saiu dele? Integridade, maturidade, sabedoria, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Será que ele não teve algum sentimento, alguma coisa? Não. Porque quando ela agarrou ele, você vê que ele nunca pensou em se deitar com ela, porque ele fugiu dela de imediato, ele não ficou ali. Foi de cara, foi algo que veio
e sem ele esperar naquele momento. E o que saiu dele? Aquilo que já estava lá dentro. Porque a gente prepara a mente para algo. E o que saiu dele? O que é correto. Ele fugiu dela. E ela pegou, acabou ficando a capa dele ali, que ela usou para dizer que ele tentou abusar dela. E foi mentira, aquilo foi mentira. Foi ela que agarrou ele. Mas ele foi parar na prisão, mas por fazer a coisa certa. Por fazer a coisa certa. Então, em nome de Jesus, eu vejo gente perdendo muito, porque cede para um momento, para um impulso emocional, sabe, guarda coisas, não trabalha o problema que está lá dentro. Seu problema não está aqui fora. Talvez os problemas que você tem aqui tenham sido causados por causa do que está aqui dentro. Ó, ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Meu querido, minha querida, talvez você não aguenta mais, sabe, o cardápio. Você não aguenta mais comer coalhada e mel, que é comida de criança. Mas a Bíblia diz que ele ia ter que comer coalhada e mel até que aprendesse, até que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Então, enquanto nós não caminhamos por fé e amadurecemos com espírito humilde e manso, porque humildade é igual a promoção. E mansidão é autodomínio, autocontrole, autoliderança, equilíbrio. E isso acontece aqui dentro. Enquanto eu não faço uso da paz que vem do Espírito, da alegria que vem do Espírito, da justiça, que é a palavra de Deus, eu não posso dizer que eu realmente entendi o mundo espiritual. Eu ainda ajo como criança. Porque tem gente que vive buscando alegria nas coisas. Não, a alegria está aqui dentro ou não está. Ou está aqui dentro ou não está. Por isso tem tanta insatisfação. Tem gente que fala, eu quero paz, você me tira a paz. Não. Não, tem gente que entrega a paz. Porque ninguém tem o poder de tirar aquilo que nós não entregamos. Ninguém pode me ofender se eu não deixar. Ele pode achar que ele está saindo por cima, me ofendeu, fez, mas eu não deixei porque eu não vou pegar aquilo. Você só se ofende quando você deixa que aquela ofensa entre. Mas quando você se veste da armadura do Senhor, não, a couraça da justiça não vai deixar tomar seu coração, o capacete da salvação não vai permitir que isso tome os seus pensamentos, a sua mente, porque você vive como um salvo, como nova criatura. Você vence o mal com o bem. Você não retribui o mal com mal, mas com o bem. É assim que você vive. Você não vai deixar o mal controlar a sua vida. Então, talvez você está aí dizendo, eu não aguento mais esse resultado, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais isso aqui. Mas o Senhor está dizendo que enquanto nós não aprendemos a rejeitar o que é errado e escolher o que é certo, ou seja, enquanto nós não amadurecemos, nos humilhamos e passamos a ter autocontrole, mansidão, domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, nós não saímos disso. Porque eu tenho que tomar consciência e aprender a rejeitar o que é errado e a escolher o que é certo. Aí muda. Os resultados mudam.
Os resultados... Olha, eu sempre falo, muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Em nome de Jesus. Permitam-me mostrar a vocês as implicações disso. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo. Ainda que legalmente seja dono da herança, estará submissa a tutores, administradores, até a data estabelecida por seu pai para a emancipação. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. É dono de tudo, mas não pode desfrutar da herança. No entanto, ele está sujeito a guardiões, quer dizer, precisa de babá. E administradores até o tempo determinado por seu pai. Ei, a promessa, ela é condicional, ela não é incondicional. É se obedecermos. E obediência é poder. Obediência é prova de fé. Obediência é vitória. Significa progresso. E obedecer começa com humildade e mansidão. Quando eu sou capaz de dizer não para o que é errado e escolher o que é certo diante de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, é o que está escrito. Não é o que todo mundo está dizendo, é o que está escrito. Não é o que os meus sentimentos estão dizendo, é o que está escrito. Compreendeu? Então, às vezes você quer desabafar e contamina pessoas. E você só está somando mais um problema, atraindo mais problemas. Entendeu? Aí você tinha um problema, agora você está trazendo mais problemas, porque você derruba pessoas, contamina pessoas. Vai chegar um momento que talvez, como eu já encontrei pessoas, que elas foram ali na impulsividade, na revolta, e foram fazendo, que nem um carro desgovernado. Aí elas foram paradas, aí não tinha mais como ir. Aí chegou a colheita. E eu já vi gente chorar diante de mim e dizer, eu não estou dando conta da colheita. Eu não estou dando conta da colheita. E a dor do arrependimento? Gente, quantas pessoas que alteraram o destino por causa do quê? De um sentimento. E foram roubadas, alteraram o destino. Quantas pessoas que nós encontramos na palavra de Deus. O Rubem, meu Deus, o homem tinha tudo, o excelente em poder. Quando você vê o pai dele, Jacó, falando dele, dá até angústia na gente. Ele fala dele assim, e aí diz, mas você não vai mais ocupar esse lugar. Porque você é oscilante. Porque você é oscilante. Porque você é um cara que é como água, sabe? É volúvel. Você é instável. E você está perdendo o seu lugar. É triste. É triste você ver. A tribo de Rubem nunca foi bem sucedida. Porque no impulso emocional, ele desonrou a cama do pai. E o Geazi, que foi correr atrás de alguma coisa e perdeu a oportunidade de ser a terceira geração de profetas poderosos e pegou uma lepra. E assim, nós vamos vendo pessoas que tinham tudo, mas alteraram seu destino. E Esaú, que trocou algo tão grande que era a primogenitura por um prato de lentilhas. E o que é pior,
continuou com a sua amargura. E dele veio o quê? Veio os amargurados, os amalequitas, o espírito de Amaleque. Ele gerou o Amaleque, o espírito de Amaleque. Por favor. Ele viveu a vida cheio de arrependimentos. Até o pai dele, Isaac, disse para ele: meu filho, quando você não aguentar mais, você vai arrancar o jugo do seu pescoço. Ele tinha tudo, mas alterou o seu destino. Bom, já começa com Adão e Eva, que tinham tudo, andavam com Deus e cederam para uma fala mentirosa e desobedeceram a Deus e alteraram o destino e contaminaram tudo com o pecado. Então, eu posso ficar aqui falando. O Cã, que desonrou Noé, o pai, e pegou uma maldição. Que coisa mais triste! Em nome de Jesus. O Aminon, que foi no impulso emocional e cedeu para um engano que ele podia se relacionar com a meia-irmã dele. E fez a loucura, manipulou uma situação, seguiu o conselho de um endemoniado e fingiu uma doença para o pai visitá-lo e mandar a irmã dele lá para cozinhar para ele. E ele pega e violenta a irmã. E se tornou o quê? Ele era o primogênito do Davi. Era para ele ser o sucessor. Alterou o destino dele. Se tornou essa pessoa derrotada que violentou a irmã, se tornou um bêbado. E foi assassinado pelo próprio irmão Absalão, que era o irmão da Tamar. E que o matou. E o Absalão, que era lindo, perfeito, amargurou de tal maneira e alterou o destino dele também, criando uma rebelião terrível contra o pai. Então eu posso ficar aqui falando, contando histórias e histórias de pessoas que tinham um futuro brilhante, um destino incrível, mas a falta de maturidade, de temor a Deus, a falta de humildade, mansidão, de autocontrole, de uma submissão a Deus, à verdade, roubou dessas pessoas o destino delas. Que coisa triste. Não deixe isso acontecer com você. Ei, é 2026. Lê Isaías 54, que promessa. Ande pela fé. Se você não aguenta mais coalhada e mel, comida de criança. Se você não aguenta mais ver a herança, mas não poder desfrutar dela por conta da imaturidade, rompa com essa barreira. Decida que você não vai mais ficar nesse lugar, ser essa pessoa. Se torne essa pessoa transformada em Cristo Jesus. Levanta, viva como nova criatura, faça uso da mente de Cristo, do Espírito de Cristo, da natureza de Cristo. Imite a Cristo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, que às vezes são coisas difíceis, eu sei que tem coisa que é difícil. Dizer não, ceder, às vezes calar, até recuar. Mas se é para honrar a Deus, nós devemos fazer. Você quer favor? Ande em humildade. Tenha domínio próprio. Vamos, aprenda a rejeitar o erro e a escolher o que é certo. E você vai ver as coisas mudarem. Deus tem promessas e Ele quer fazer na sua vida.
Se você entender o que o Espírito Santo está falando aqui e se alinhar, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Vai fazer na sua vida. Ei, Deus não quer coisas velhas. Odre velho não. Porque vinho novo só pode ser colocado em odre novo. Essa mentalidade velha, um sistema velho, isso não funciona. Ouça a voz do Senhor e não protela mais. Chega onde Ele quer que você chegue, se humilha, se submeta, acata a vontade dEle, passa pelo que tem que passar, sofra o dano, como disse o Paulo, por amor a Deus. E Deus vai te levantar, vai exaltar, vai promover você, porque aquele que se humilha, o Senhor exalta. Deus não exalta o humilhado, Ele exalta o que se humilha. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo e peço que esta palavra, Senhor, tenha transformado a perspectiva do teu povo e levado a mudanças, a um posicionamento firme, a decisões corajosas, a um quebrantamento profundo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo. E peço sabedoria, discernimento, a inteligência do Espírito, um temor que transforma a nossa visão, a nossa perspectiva e que nos leva a um alinhamento perfeito. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida destes fiéis. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha movido pessoas para o lugar certo. Tenha colocado luz, dado entendimento, consciência e a força para romper. É hora de romper com o padrão e chegar onde o Senhor está chamando. Vem para cá, saia deste lugar. É claro que o Senhor está dizendo, saia deste lugar e se aproxima de mim com humildade e mansidão. Muito obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por sua bondade e misericórdia. Amém. Amém, amém. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, todos os clamores, porque estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. Domingo, 7º e último jejum dentro do propósito. E será uma glória. Vamos, é de glória em glória. Conta com a gente. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Você possui um Deus grande e temível que cuida, livra e o ajuda. Um Deus que está ao seu lado. Você tem a oportunidade de plantar uma nova semente no solo da sua vida hoje, para desfrutar de um futuro extraordinário, repleto de bênçãos.